Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor seja com você e com toda a sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito da mudança. Estamos clamando, buscando. Hoje em São Paulo a primeira reunião acontece às 7 em todos os templos ao meio-dia. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Quero lembrar que segunda-feira nós vamos ter as 4 reuniões em São Paulo normalmente e nos demais templos às 9, 15 e às 18 horas. Em São Paulo também. A última reunião será às 18 horas. E na terça-feira, nós teremos uma reunião às 18 horas. Na quarta-feira, teremos o quinto e último jejum de 2012, dentro do propósito da mudança. Enfim, não paramos. É buscando a Deus, porque entendemos que essa é a saída inteligente, a atitude inteligente. É sempre permanecer buscando ao Senhor. Olha o que diz aqui, em Lucas 19, no versículo 41. Olha o que Jesus falou. Quando se aproximou e viu a cidade, viu Jerusalém, chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, se você também, o que traz a paz. Olha isso aqui. Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora, isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Doeu por ver tanta cegueira. Sabe, isso não mudou. Eu penso que muitas vezes Deus olha para muitas pessoas e acontece o mesmo, por ver tanta cegueira. Muitos cederam à cegueira, a uma cegueira espiritual. Estão cegos. Está diante dos olhos da pessoa o caminho bom, o caminho que traz a paz, como Jesus falou. Mas a pessoa não dá crédito, não dá atenção. Eles não deram atenção ao Senhor porque, esse não pode ser o Messias. Nasceu numa manjedoura? Entrou em Jerusalém num jumentinho e não num belo cavalo branco de raça, com todo um aparato militar. Não, num jumentinho, não. Esse não pode ser o nosso rei. Quantas vezes eu vejo pessoas perdendo o melhor por causa dessa visão cega? Está diante delas uma grande porta, uma grande bênção, mas elas só dão crédito à aparência, só se importam com o que não tem importância e jogam fora as oportunidades ou a grande oportunidade da vida. Como Jesus disse aqui, vocês não reconheceram, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Por isso virá dias
de grande tormento, de grande sofrimento, de grande aflição, porque vocês não reconheceram a grande oportunidade que Deus lhes deu. Eles não viram em Jesus a grande oportunidade da vida. Entendeu? É o seu caso? Você só se envolve com aquilo que você está vendo? Você joga fora coisas realmente importantes, como eles jogaram? Não chegou num belo cavalo branco, chegou num jumentinho, esse não é o rei. Isso é pequeno demais, isso aí não é o nosso Messias. Você para ouvir aqui e lá e não ouve a Deus? Deus tem chamado por você, mas você tem cedido a uma cegueira, tem desprezado o que traz a paz? Foi isso que eles fizeram. E hoje, como está a sua vida? Talvez já está nessa situação de grande sofrimento e destruição aqui, que ele falou. Se vocês tivessem reconhecido a grande oportunidade que Deus lhes deu. Esse é o maior problema do ser humano. É não reconhecer a oportunidade, as bênçãos, as portas de vitórias que Deus abre. Muitas vezes as pessoas, elas não reconhecem, eles não reconheceram em Jesus o Salvador. E muitos até hoje não pararam para reconhecer, entender que a saída é buscar a Deus, é obedecer a Deus, é depender de Deus, é se voltar para Deus, é viver para Deus. E continua vivendo de qualquer maneira, buscando N coisas menos a Deus, dando crédito também a muitas vozes menos a de Deus. Estão envolvidas com encrencas, hoje estão encrencadas porque jogam fora aquilo que é bênção e pegam o que é maldição para a vida. Foi isso que eles fizeram. Eles desprezaram Jesus, que era a bênção, que era a liberdade, que era a salvação, e pegaram destruição para a vida deles. Porque a cegueira espiritual era total. Mas por que eles estavam cegos daquele jeito? Porque permitiram. Tem gente que ele não, quando uma pessoa não dá atenção à voz de Deus, ela está dando ela está dando vazão para isso, para a cegueira espiritual, para a maldição, para o roubo. Exatamente isso. Quando você não para ouvir a Deus, se você não parar para ouvir a Deus, como é que os seus olhos serão abertos? Tem gente que não para ouvir a Deus. É uma cegueira, uma cegueira. O diabo tem permitido que o diabo cegue o entendimento. E com isso o mal tem conduzido a pessoa para uma vida de destruição, que foi aquilo que ele falou. Que viria dias de grande sofrimento para eles, para os filhos. De grande amargura. Por saber disso, ele chegou a chorar, de imaginar o quanto que eles ainda iam sofrer. E hoje, tem muita gente sofrendo horrores, porque cederam para aquilo que não deviam, ao invés de ceder para Deus, cederam para o pecado, cederam para a carne, cederam para vozes malignas, cederam para o diabo. Não reconheceram a oportunidade que Deus estava dando. Muitos não reconheceram e hoje estão num sofrimento muito grande. E talvez esse seja o seu caso. Você não reconheceu a grande porta que Deus te abriu, a grande bênção. Talvez você não reconheceu a grande oportunidade que Deus deu para você, de você ser uma pessoa honrada, digna, abençoada. Você não reconheceu, você só via problema. Agora, talvez, você está vendo o que é vergonha, sofrimento, destruição, que foi o que Jesus falou. Por eles não reconhecerem a grande oportunidade que Deus estava dando, eles iam sofrer demais. E assim tem sido a vida de muita gente, por não reconhecer
o chamado, a voz de Deus, a oportunidade, por não ver naquilo que Deus está colocando diante da pessoa, a bênção, aquilo como bênção, estão em grande amargura hoje. Porque muitos não viram. Deus deu a oportunidade, mas a pessoa não reconheceu que aquela era uma oportunidade de bênção, de vitória. Uma oportunidade dada por Deus para a pessoa ser honrada, ter uma vida digna. Quantas vezes eu já vi gente vivendo uma vida que nunca tinha vivido antes. Mas, de repente, o diabo foi enchendo a cabeça da pessoa de minhoca e a pessoa foi cedendo, jogaram fora. Foram para o fundo do poço. Quantas vezes eu vi pessoas que tiveram a chance de serem extremamente abençoadas por Deus, mas simplesmente jogaram fora. Fizeram isso aqui que Jesus falou. Aqui, ó. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então, algumas pessoas hoje lamentam a sua condição, mas Deus está dizendo, você está assim, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Você não reconheceu. Você não reconheceu. Aqui, ó, o que diz aqui, ó, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Se as pessoas reconhecessem o que realmente traz a paz, elas não buscariam tribulação para a vida. O que traz a paz é buscar Deus, é depender de Deus, é se colocar no propósito, é fazer aquilo que o Espírito dirige, não o que a carne quer. É andar pelo Espírito e não pela carne. É alinhar os pensamentos aos de Deus. Entendeu? Você deve pensar como Deus, exatamente isso. Nós recebemos a mente de Cristo e nós temos que trabalhar para ter os pensamentos de Deus. Não o pensamento do fulano, do cicrano, do beltrano, o pensamento mundano, os pensamentos do diabo, mas de Deus. Porque quando uma pessoa não para pensar como Deus, para ouvir a Deus, para se colocar no propósito, na direção de Deus, ela vai estar jogando oportunidades de vitória fora. E isso significa sofrimento. Se volta para Deus. Não deixa a cegueira espiritual tomar conta de você. Não seja um cego espiritual. Não joga aquilo que traz a paz fora, não. Não despreza as oportunidades que Deus tem te dado. Se você já fez escolhas erradas, para de fazer. Volta, se coloca dentro daquilo que Deus tem para você, se humilha. Os humilhados é que serão exaltados. Não são os arrogantes, os grandões, entendeu? Os tupetudos. Não são esses que são honrados, são aqueles que se humilham. Aqueles que se rendem a Deus. Aqueles que se prostram diante da vontade de Deus. Compreendeu? Esses é que serão abençoados. Compreendeu? Deixa isso entrar no seu entendimento. Reconheça a chance que Deus está te dando, a oportunidade. Dê passos de fé. Se volte para Ele. Busque-o. Entra agora. Se você saiu do propósito, volta. Se você não sabe e até hoje não entrou, entra. Mas não deixa a sua vida aí de qualquer maneira, não. Não seja guiado pela carne ou por opiniões. Ouça a voz do Espírito. Viu? Nós só temos uma vida. E só tem sentido viver agradando a Deus. Porque senão é perda. É perda de vida, é perda de tempo. Agrade a Deus. Decida viver para agradar a Deus. Ainda que isso lhe custe muito. Viu? Ainda que isso seja muito difícil para a sua carne. Agrade a Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
senhora obteve através da fé dentro do propósito da mudança de 2012? Pastor, eu recebi uma grande bênção nesse propósito ontem mesmo, uma noite após o início dessa campanha, eu recebi uma grande bênção. Eu estou orando e coloquei nesse projeto que eu não levaria para 2012 uma dívida injusta que eu tinha no meu nome. Essa dívida estava aí correndo desde 2010. Tá? E eu orei muito para que essa dívida caísse por terra. E nessa oração, quando a bispa estava orando aqui na noite do jejum, e ela falou que essa dívida cairia por terra e que ou então chegaria a um ponto onde você tivesse condição de pagar. E essa dívida era realmente uma dívida injusta. Eu já tentei negociar algumas vezes e não obtive resultado, porque eles queriam que eu pagasse toda essa dívida, que seriam 24 parcelas de R$ 189,90, que daria um valor de 4.500 e pouco. E eu lutei porque eu acreditei que o meu advogado é o meu Senhor e ele não iria me decepcionar. Eu não contratei advogado porque eu acreditei e eu coloquei nesse projeto. E quando eu cheguei domingo na minha casa, e foi assim um dos jejuns mais sacrificantes para a minha carne, foi este. Realmente foi muito difícil eu passar a noite aqui, eu tive muita dificuldade. Mas quando eu cheguei na minha casa, em cima da minha mesa tinha o envelope dessa empresa. E eu peguei o envelope com muita satisfação. E eu falei assim, aqui está a minha bênção. E eu vou resolver esse problema. Abri o envelope e eles estavam me convocando para um acerto, para fazer um acordo. E eu abri e eu fui com toda a fé, sabe? Porque eu tinha certeza no meu coração que eu ia conseguir e que essa dívida ela ia cair por terra como caiu. E eu fui, eles tentaram negociar, tentaram fazer acordo, formas de pagamento e eu não aceitei. Eu não aceitei de forma nenhuma, porque eu sabia que Deus é o meu advogado nessa situação e Ele foi o meu advogado. No final, quando eu estava levantando para sair, porque eu não aceitava pagar esse valor, com os juros, eles estariam me cobrando 7, quase 8 mil reais. Quase 8 mil com juros. E aí eu fiz uma proposta para eles. Eu falei assim, olha, eu tenho na minha carteira aqui 80 reais. Se vocês aceitarem, nós vamos quitar essa dívida com 80 reais. A menina, mas eu não posso, eu vou conversar com minha gerente, vamos ver. Depois de alguns minutos, ela voltou e falou assim, olha, nós vamos fechar, eu não sei como que eles aceitaram essa sua proposta, mas nós vamos fechar e vamos tirar toda essa dívida do seu nome que está no SPC, você está com o nome sujo, nós vamos tirar e você vai pagar apenas isso. E está aqui que eu posso comprovar as parcelas que estavam em aberta e o papel em que foi quitado com 80 reais. Fez a diferença entrar no propósito da mudança e determinar que essa situação, esse problema não fosse com a senhora para 2013. Fez a diferença participar do jejum toda a madrugada e Deus operou o milagre, não é isso? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença, porque eu coloquei aqui no meu projeto que eu não entraria 2013 com essa dívida. Primeiro que era injusta e segundo que eu preciso limpar meu nome, eu não poderia ficar com o nome sujo. E era uma dívida totalmente injusta. E ela caiu. E Deus me deu a resposta muito rápido. Mais rápido do que eu esperava. Importante ressaltar, né, que a senhora dizia para mim, desde que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, eu me tornei uma dizimista, uma ofertante fiel do Senhor, não é isso? Exatamente, pastor. Quando eu vim para esse ministério, que eu já dei outros depoimentos, uma situação difícil, eu entrei aqui com o meu coração aberto, totalmente aberto, para ser uma dizimista e ofertante fiel. Porque eu não sabia o que era dizimar. Em outra religião, eu não sabia o que era. Eu sempre dei algumas ofertas na igreja, mas uma oferta, talvez, digamos assim, o que estava sobrando ali na minha carteira. E eu entrei aqui com essa vontade no meu coração, porque Deus me trouxe para cá, mas Ele me trouxe com a vontade de ser dizimista e ofertante. No início eu não tinha muito o que dizimar, entendendo? Mas mesmo assim, tudo que entrava, porque eu passei por uma situação onde eu precisei de ajuda de muita gente.
Muita gente me ajudou, os meus familiares, pessoas que eu não via há mais de 3 anos. Eu coloquei tanto na sua conta, olha, eu coloquei tanto na sua conta para ajudar você a pagar a faculdade. Então, pastor, veio ajuda de todos os lados. Foi uma coisa tão impressionante que chamou a atenção das pessoas que estão do meu lado, a minha irmã, meus irmãos. Eles não acreditavam o que estava acontecendo, porque era dinheiro que entrava e não era pouco dinheiro, era muito dinheiro que entrava e que eu consegui pagar uma faculdade, que eu fiz a faculdade estética, eu comprei aparelhos caros para mim trabalhar, tudo com essa ajuda dessas pessoas. Só que todo esse dinheiro que entrou na minha conta, que veio para as minhas mãos, a primeira coisa que eu fazia antes de fazer qualquer outra coisa era tirar o dízimo e a oferta, de tudo. Às vezes no meu trabalho, logo no início, eu chegava aqui, eu tinha até vergonha, eu falava, Senhor, como que eu vou dizimar R$5, R$2, R$10? Mas eu persisti ali e fui fiel. E hoje, pastor, eu dizimo todo final de semana. Eu não entro na casa do Senhor de mãos abanando, de mãos sem nada, sabe? Eu sempre tenho a oferta para dar e o meu dízimo é sagrado. E eu dou com a maior vontade e satisfação no meu coração. Então, eu sou dizimista e ofertante fiel e Deus está me honrando. Ele está me honrando por causa disso. Eu sei que é por causa dessa fidelidade que eu tenho com o Senhor. Foi curada da insônia. Fui curada de uma insônia. Como eu contei em outros depoimentos, eu fiquei há mais de 6 anos sem dormir. Eu não dormia, era uma vida muito difícil, uma vida perturbada. Eu tinha uma vida perturbada, sabe? A minha vida era destruída, eu não tinha prazer, era uma dor de cabeça que eu chegava a ficar 18, 20 dias no quarto escuro. Eu não saía. No quarto escuro, porque eu não conseguia sair de tanta dor de cabeça que eu tinha. Devido a essa insônia que eu tive, pastor, eu tive muitas percas, porque foi uma depressão muito forte, uma situação muito difícil. Então eu tive muitas percas na minha vida, porque eu tinha uma loja no shopping, eu tinha carro do ano e eu perdi tudo. Tudo. Eu tive que recomeçar do zero. Mas quando eu tinha tudo isso, eu não soube dar valor a Deus, porque eu nunca dizimei nem ofertei, sabe? Então, hoje eu reconheço que Deus me colocou nesse lugar, porque eu tinha que conhecer verdadeiramente Deus. Que o Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui representam hoje para a senhora? Pastor, ele representa tudo na minha vida, foi a mudança de vida, foi a mudança de toda a minha vida. Eu vou dizer, como eu já disse no testemunho, é o lugar mais, digamos assim, encantador, é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar maravilhoso. E para mim mudou tudo, tudo. É mudança de vida completamente. Feliz? Felicíssima. Abençoada. Abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez tem cedido à cegueira, tem tomado a direção errada. Ao invés de tomar a direção, como disse o Senhor, de paz, tem tomado da tribulação. De bênção, tem tomado para maldição. De alegria, tem tomado para tristeza. Tem feito só escolhas erradas. E isso, como disse o Senhor na sua palavra, não foi falta de falar. Falta do Senhor falar, dirigir, orientar. Muitos hoje reclamam da sorte, mas jogaram ela fora com escolhas erradas. Muitos hoje lamentam tantas coisas e apresentam tantas desculpas, justificativas. Mas nós vemos da tua palavra que todos que saíram da tua vontade, da tua direção, que apresentaram justificativas, elas não foram aceitas. Então não adianta uma pessoa sair da sua direção e depois apresentar que foi por isso, foi por causa daquilo, foi por causa do fulano, do beltrano, foi porque estava sofrendo isso ou aquilo. O Senhor diz, deixa bem claro na sua palavra, fique onde você foi chamado, se humilhe e eu vou te exaltar, resista firme. Aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos e abençoados. Não são os que recuam,
Não tenho prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. O Senhor está o tempo todo orientando e dirigindo. E às vezes demora entrar na cabeça da pessoa. A pessoa prefere ceder à cegueira. E aqui o Senhor falava. Chegou a chorar por saber de tanto sofrimento que eles iam passar por cederem à cegueira espiritual, por terem rejeitado o caminho da paz, por não terem reconhecido a oportunidade que o Senhor estava dando. Ó, meu Pai, que hoje essa palavra entre e mude o entendimento dessa pessoa. E que ela decida se humilhar. Que ela decida a partir desse momento se posicionar diferente. Que ela dê atenção à tua voz. Que ela busque a tua misericórdia. Que ela se coloque dentro da tua vontade. Que ela não resista ao seu chamado. Que ela agora pare para te ouvir, Deus. Que esse tem sido o grande problema de muita gente. Não te ouve. Ouve muitas coisas, muita gente. Ouve aqui, ouve ali, mas não ouve o Senhor. Não para te ouvir. E o Senhor tem dado a direção. Me ouça. Ouça minha voz. Muitos não param para te ouvir. E o Senhor disse aqui, eles não reconheceram a oportunidade que o Senhor estava dando. E muitas vezes o Senhor tem dado oportunidades de vitória, de mudança, de honra. E a pessoa simplesmente despreza. Que hoje essa vida entenda, ao invés de lamentar, justificar, questionar, e chora, e lamenta, e fala. O Senhor está falando com ela, você não reconheceu a oportunidade que eu estava te dando. Então agora só resta se humilhar e buscar a tua misericórdia para que o Senhor possa direcionar. É o momento de reconhecer a verdade e se humilhar. Passa do teu sangue sobre todos, da força, da entendimento, da clareza. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias. Eu determino milagres e mudanças. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham para emprestar, não tomem emprestado. Ó Deus, eu determino abundância sobre cada um que é semeador do programa e peço desperta mais semeadores. Que, claro, essa atitude leva a viver milagres. Visita todos com mudança, com entendimento, com força para reagir. Que haja um quebrantamento nos corações e que cada um, meu Deus, onde estiver, que possa se voltar para o Senhor. Se o Senhor ainda está falando com essa pessoa porque está dando oportunidade a ela. E se ela se voltar para o Senhor, como o Senhor espera, não como ela quer, mas como o Senhor espera, o Senhor vai abençoá-la. Seja com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar amanhã, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Venha buscar a Deus. Deus tem o melhor para você. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.